Olá pessoal, aqui é a professora Débora Ferreira. Vou estar falando um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu de 1914 a 1918, mas também é importante que a gente veja um pouco sobre o que desencadeou a guerra e o que ocasionou depois na sociedade, o que ela trouxe para a sociedade de mudança. Vamos ver então um pouco sobre os antecedentes da guerra. Nós temos o nacionalismo, que é o convencimento em massa da população para que ela acredite que é necessário lutar pela nação, se alistar em exércitos, e eles se identificam através da cultura e da língua de sua origem. Dentre os movimentos nacionalistas, nós temos a Grande Sérvia, que pretendia unir os povos sérvios por toda a região dos Balcãs, tornando-se autônomos em relação aos impérios. Eles tinham se libertado do domínio dos turcos em 1878. E quando o Império Austro-Húngaro passa a dominar essas regiões, ocorrem acirramentos e a chamada Guerra dos Balcãs, entre 1912 e 1913. Outro acontecimento foi em 1914, que foi a morte de Franz Ferdinand, ou Francisco Ferdinando, que era o herdeiro austro-húngaro, né? E ele estava fazendo uma visita nas regiões e acabou sendo assassinado por um sérvio. A chamada imperialismo ou neocolonialismo é o domínio das nações que são melhor economicamente sobre as outras nações mais pobres, em que eles passam a expandir a sua economia, o seu capital, passando a controlar ou influenciar de forma direta ou indireta, politicamente e economicamente, esses outros países para poder explorar cada vez mais. O período de paz armada foi entre 1871 a 1914. Ela é, então, desde o período da Guerra Franco-Prussiana até a Primeira Guerra Mundial, em que eles passam a não ter um conflito direto, né? Ela se caracteriza pelo forte desenvolvimento da indústria bélica de grandes potências e a crescente tensão nas relações internacionais. Então, eles estavam percebendo que logo aconteceria uma guerra, então estavam se preparando para isso. A Belle Époque é o mesmo período, só que estamos falando de outra coisa, então é um momento em que as pessoas aproveitam as inovações no momento, que estão surgindo, tem uma grande euforia provocada pelos avanços tecnológicos com uma vida social mais moderna, que as pessoas passam a frequentar cafés, teatro, exposições. Dentre essas exposições, nós podemos citar que aconteceu em Paris, em 1900. Ela reunia, então, apresentações diversas, desde a mostra de artes ou até mesmo das invenções que estavam sendo feitas naquele momento. É como se fosse uma feira que nós visitamos hoje em dia. Dentre as invenções da época, nós temos o primeiro automóvel movido a gasolina. Ele é bem diferente do que nós conhecemos hoje, porém não necessita de força motriz para conduzi-lo. O Ford T, que diferente das primeiras invenções, ela é possível de andar protegida do tempo e ela atinge uma maior velocidade. Lembrando que a cor dela era sempre preta. Também as primeiras locomotivas a vapor, ela dá maior velocidade para poder levar as mercadorias de uma região a outra e depois com o tempo também para levar as pessoas. O Zeppelin, que foi bastante utilizado durante a guerra. O telefone, que deu início à forma de comunicação à distância de forma audível, né? Já tinha o telégrafo, então aqui já é uma outra forma de comunicação que as pessoas podem ouvir as outras falando. Vamos falar então sobre a formação dos blocos. A Alemanha, ela disputava seu espaço no mercado consumidor com a Inglaterra, que até então era majoritária. Também ela, juntamente com a Itália, disputava seu espaço nos territórios dominados pela França e Inglaterra,
na divisão territorial das novas colônias. A Alemanha tinha também o território da Alsácia-Lorena, que ela tinha ganhado na Guerra Franco-Prussiana da França. Isso então ocasionava um atrito entre as duas, em que a França queria revanche e queria tomar seus territórios. E a Áustria-Hungria detinha o poder sobre os territórios que a Rússia queria para poder expandir seus domínios. Por esses motivos, as nações formaram os blocos chamados de Tríplice Aliança e Tríplice Entente. A Tríplice Aliança inicialmente era formada pelo Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Inicialmente porque a Itália, quando inicia a guerra, ela fica de fora e mais tarde ela troca de lado. E a Tríplice Entente, que era da Rússia, a Inglaterra e a França. Inicialmente também, porque depois a Rússia acaba saindo, os Estados Unidos entrando. O estopim da guerra foi a morte de Franz Ferdinand, que era herdeiro do trono austro-húngaro. Nesse dia, então, ele sofreu vários atentados e um deles acabou atingindo ele e sua esposa no carro, que morreram na hora. A morte dele foi ocasionada por um sérvio e isso foi o estopim da guerra. Aqui temos a foto, então, desse sérvio. Que é o Gravilo Príncipe, que ele é estudante. Também ele fazia parte do Mão Negra, que lutava pela unificação dos territórios que continham os sérvios. É como se fosse um grupo revolucionário. Isso é a versão que nós temos oficial, né? Porém, outros dizem que talvez tenha sido uma armação da Alemanha, mas é o que se fala nos documentos. A reação da Áustria-Hungria contra a Sérvia foi a ativação da política de aliança. Então, a Áustria-Hungria ela queria poder investigar o que tinha acontecido, também punir quem tinha matado o austríaco, Franz Ferdinand, e ela não foi autorizada, então ela usou isso como motivação para poder declarar guerra. Então, foram sucessões de acontecimentos a partir de 1914, acabando desencadeando, as alianças até então já feitas. A partir de então, essas alianças desencadeadas ocorreram em que a Áustria declara guerra à Sérvia e a invade. A Rússia, em apoio à Sérvia, mobiliza suas tropas contra os austríacos e também aos alemães. A Alemanha segue em direção à França para atacá-la. E a caminho da França também ataca a Bélgica, que era neutra. A Inglaterra toma as dores da Bélgica e declara guerra à Alemanha. Então vamos ver as fases da guerra. Ela teve 3 fases. A primeira, chamada de guerra de movimento, é o momento em que as tropas se mobilizam para atacar os territórios inimigos e para se proteger. A segunda é a de trincheiras, em que cada grupo tenta garantir sua posição. Elas cavam trincheiras para proteção. E entre elas existe uma terra, um território que é chamada Terra de Ninguém. A vida na trincheira não era nada fácil e poucos sobreviviam a ela. Além da situação da guerra, existiam outros fatos que também ocasionavam a morte dessas pessoas. E a terceira fase é o momento em que os Estados Unidos entram na guerra e garantem o reforço, do lado dos aliados. Nesse momento também a Rússia sai devido a uma revolução interna. Ela faz um acordo de paz com a Alemanha para poder sair da guerra. Vamos falar um pouco mais sobre a primeira fase. Ela foi de 1914 a 1915. É o momento, então, que as pessoas passam a se movimentar, os exércitos passam a tentar invadir e outros a deter essa invasão. Durante os primeiros meses da guerra, até 1915, era uma característica marcante que era esse deslocamento constante das tropas, tanto para a parte oriental como para a parte ocidental. Certo de que eles venceriam a guerra, pouco tempo depois o exército alemão invadiu a Bélgica e depois penetrou no território francês até as proximidades de Paris.
Mas os franceses contra-atacaram e em setembro de 1914 eles conseguiram deter o avanço da Alemanha. Segunda fase, 1915 a 1917, na frente ocidental, essa fase foi marcada pela Guerra de Trincheiras, enquanto na frente oriental, o exército alemão impunha sucessivas derrotas ao exército russo. Apesar disso, não conquistou a Rússia. A Rússia tinha um grande exército, porém ela não estava preparada belicamente para poder combater a Alemanha, então por isso que ela perdia muitas guerras. Mas mesmo assim não foi invadida. As trincheiras, ela foi terrível, né, para a vida dos soldados, porque lá eles passavam fome, frio, doenças, ataques de todos os lados. Os que sobreviviam saíam de lá com sequelas físicas e psicológicas. Os aviões, durante a Primeira Guerra, evoluíram rapidamente, foram sendo aprimorados, o motor e resistência. No início, muitos desses aviões partiam ao meio devido à sua fragilidade. Os aviões eram usados para espionar os inimigos e aos poucos ela passa a ser usada mesmo para o ataque, tanto para atacar os inimigos em terra como no ar. Né? Havia batalha no ar entre os grupos de aviação. Um dos personagens conhecidos nesse período foi o chamado Barão Vermelho. Barão ele usava o nome por causa de uma titulação de família, e vermelho porque no final da guerra, ou na verdade no final de sua vida, que ele acabou morrendo na guerra, ele tinha pintado o avião de vermelho. Dizia ele que era para poder assustar os seus rivais, e era visto já de longe. Ele conseguiu ganhar muitas batalhas para a Alemanha, ele era do lado da Alemanha. Terceira fase, 1917 a 1918. Em junho de 18, os ingleses, franceses e agora com a ajuda dos americanos, desferem sucessivos golpes sobre a divisão alemã, que já não consegue apresentar resistência. Em Berlim e as demais cidades, multidões realizam manifestações contra o Kaiser e a velha monarquia alemã. E eles então deixam de existir, sendo substituída por uma república chamada de Weimar. Em 11 de novembro, são assinados documentos que determinam o fim da guerra. O fim do conflito se dá após a entrada dos Estados Unidos. Foi decisiva, pois causa o desequilíbrio das forças, em que os aliados passam a ter um exército descansado ao seu lado para lutar, além dos armamentos e tecnologias que foram aprimorados. E no início de 18, a Alemanha se encontra isolada e sem forças para sustentar os combates. A Alemanha assina o armistício, que é o acordo de paz, e depois, mais tarde, é obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, que define suas obrigações, declarando ela como única culpada. Sobre o Tratado de Versalhes, então, ela fica obrigada, tem que devolver os territórios, né, que ela tinha ganhado, nesse caso, a Alsácia e Lorena, ela teve que devolver para a França, ceder suas colônias, submarinos, navios, mercantes, para os países vencedores, no caso, a Inglaterra, França e Bélgica. Pagar indenizações, fica obrigada a reduzir seu poder bélico e exército. Claro que isso não foi obedecido, pois eles precisavam, passam a fazer isso, só que de uma forma escondida. Isso ficou provado que eles fizeram porque depois eles estavam muito bem preparados para dar início à Segunda Guerra Mundial. Mas eles, por essa lei, pelo esse tratado, eles estavam proibidos. Reflexos da guerra. Elevados números de mortes devido ao uso de novas armas, metralhadoras, gases, tanques, bombas, que causam maior número de assassinatos. A economia era direcionada à produção de artigos para a guerra e não produção de alimentos. E as baixas de mão de obra também ajudam a causar uma grande fome na região afetada. As mulheres passam a ser utilizadas como força de trabalho. Isso é interessante porque elas passam então a fazer parte desse mercado de trabalho. Outras consequências da guerra é o declínio da Europa no domínio econômico e a ascensão dos Estados Unidos como potência.
A intensificação dos problemas econômicos do capitalismo, que contribuiu para a implantação do sucesso do socialismo na Rússia, aparecimento de regimes políticos autoritários, como nazismo e fascismo, que eram vistos como uma solução para o problema dos governos italiano e alemão, em que eram totalmente contrários ao comunismo. E as nações europeias fazem vistas grossas a esses movimentos autoritários, desde que eles combatessem o expansionismo do comunismo pelo mundo. Era um inimigo em comum, no caso, que os liberais e os nazistas e fascistas tinham, que eles não queriam que o comunismo expandisse pelo mundo, essas ideias. Lembrando que o fascismo surgiu na Itália com Mussolini e o nazismo ele tomou força com Hitler na Alemanha. Ambos eram governos baseados no extremo nacionalismo e muito autoritários. Reflexo da guerra, propagação da gripe espanhola, que era mantida em segredo pelos países envolvidos na guerra, já que seu foco era vencer a guerra. O país que mais propagou esse fato foi a Espanha, que não estava diretamente envolvida na guerra. Por isso o batismo do nome. E a gripe, assim como o coronavírus, causou mortes que nem conseguiram saber o número exato, tamanho seu estrago. Também foi levado de um continente ao outro, né, os infectados, a gripe foi espalhando e acabou atingindo o mundo todo, porém com avanço mais lento do que a Covid hoje em dia, já que a circulação de pessoas de um lugar para o outro era menor, né, com menor frequência. A guerra destruiu a vida industrial, a comunitária de muitas cidades, aldeias, fechou, destruiu escolas, fábricas, estradas, ferrovias. Em muitos países, o povo teve de depender da alimentação fornecida pelo governo, porque eles não tinham como se sustentar. Então, não temos pontos positivos da guerra, a não ser para quem produz armas ou para os países que conseguem ganhar territórios, mesmo assim, né? Eles têm muitas baixas, como eles dizem para mim, eu digo que são muitas pessoas mortas. Aqui nós temos as referências. Obrigado pela atenção, espero que tenham gostado do nosso resumo e bons estudos.